Esse tutorial vai exigir de vocês conhecimento matemático. Mas calma, não vai ser ruim. Ou ao menos não tão ruim assim. Olá, colegas! Quando eu postei o episódio do Mia Discute sobre mesa de luz e grid, algumas pessoas vieram me falar que elas não usavam grid porque elas não sabiam como funcionava. E como vocês sabem, quando vocês pedem tutoriais, eu faço. Então, hoje eu tô aqui para explicar o que é grid, como usar o grid e quais são as aplicações práticas da matemática dentro dessa técnica. Então vamos começar pelo básico. O que é grid? Grid é um macete que existe dentro do desenho para te ajudar a copiar as proporções da sua referência. A técnica consiste, basicamente, em pegar a sua referência, quadricular ela, pegar o seu papel, quadricular ele e ir copiando quadradinho por quadradinho da sua referência para o seu papel. É um método que facilita na hora de passar as proporções. É muito mais fácil você errar tentando copiar a proporção inteira do que tentando copiar quadradinho por quadradinho. Então vamos colocar isso em prática. Você vai precisar de uma referência e de um papel em branco. O primeiro passo vai ser quadricular a referência. Nesse caso você tem várias opções e várias formas de como quadricular essa referência. A primeira é fazer à mão. Então eu vou começar com essa referência de maçã e eu vou quadricular isso aqui à mão. O primeiro passo vai ser marcar as bordas do tamanho do quadradinho que você quiser. Aqui no caso eu vou usar quadradinhos de 3 por 3 centímetros, então eu vou marcar as bordas de 3 em 3 centímetros. Presta atenção que se na borda de cima você começou a medir por esse lado, no de baixo você também precisa começar a medir por esse lado, porque se você começar do outro pode ser que fique torto. Fiz isso nos lados menores da folha, vou fazer a mesma coisa nos lados maiores. Agora que eu já fiz as marcações, eu vou ligar uma marcação na outra para criar o quadriculado. E pronto, eu tenho a minha referência quadriculada. E para te ajudar a não se perder na hora de passar isso aqui para o papel, eu vou numerar os quadradinhos para eu poder encontrar onde eu estou desenhando. Dessa forma, quando eu estiver, por exemplo, desenhando o começo da folha, eu sei que eu preciso ir no quadradinho 2, 5. Daí na minha referência eu vou no 2, 5 e copio o que está dentro desse quadradinho. A segunda opção é fazer no computador. No meu caso, eu uso o Photoshop. Eu tenho esse brush que ele já é um grid já pronto. Eu só preciso abrir minha imagem e arrumar esse brush do tamanho que eu quero dentro dessa imagem. Eu irei disponibilizar esse brush, que ele é um brush para Photoshop. O link para baixar esse brush vai estar na descrição do vídeo. E eu não vou entrar aqui em outros programas, porque senão vai ficar desnecessariamente grande o tutorial. E se vocês souberem usar outro programa, vocês podem adaptar isso aqui que eu expliquei para o programa que vocês usam. E para quem não tem computador, também existem apps de celular que fazem isso. O Ale, do canal Ale Drawings, ele me recomendou esse app aqui. Vou deixar também na descrição o link para Play Store para esse app. Só vocês entrarem lá e fazer o quadriculado. O segundo passo vai ser quadricular a sua folha em branco. A menos que você esteja fazendo arte digital, por óbvio você vai ter que fazer isso à mão. Com a referência pronta, eu vou precisar da folha que eu vou fazer o meu desenho. No caso vai ser essa, é uma folha do mesmo tamanho da minha referência. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou quadricular ela de 3 em 3 centímetros. Tenha certeza que sua mão não tá suja, que você não vai manchar o papel desse jeito. Como no caso eu não vou levar esse desenho até o final, eu vou deixar com essa mancha mesmo. Mas tenho certeza que vocês estão mexendo com a mão limpa, sempre. Pode parecer óbvio, mas não custa lembrar que na sua folha definitiva que você vai fazer o desenho, sempre faça o quadriculado com lápis, lapiseira ou qualquer outro material que você consiga apagar depois.
E tente fazer os traços mais leve, o mais fraco possível, pra você não ter problema depois na hora de apagar e não ficar com o desenho todo quadriculadinho porque você não conseguiu apagar depois. Assim como eu fiz na referência, eu vou numerar os quadradinhos pra gente ter o mesmo grid aqui nessa folha e lá na referência. Para calcular o tamanho do quadrado na sua folha em branco, você vai fazer um cálculo matemático bem simples. Se você tiver feito o grid em cima da sua referência no computador e não tiver a referência do tamanho padrão do papel, ou se sua referência tiver num papel de tamanho diferente do papel que você quer desenhar, você vai precisar calcular o tamanho dos quadradinhos que você vai precisar fazer no seu papel, fazendo uma conta matemática muito simples. A gente vai começar contando os quadradinhos que a gente tem aqui na altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos nosso primeiro valor, que são 7 quadradinhos. Em seguida, a gente vai medir a altura do nosso papel. Aqui nós temos 14 centímetros. Então, nosso segundo valor é 14 centímetros. É um cálculo simples, a gente vai simplesmente pegar o valor em centímetros e dividir pelo número de quadradinhos. 14 dividido por 7 é igual a 2. Ou seja, a gente vai ter quadradinhos de 2 em 2 centímetros. É só pegar sua folha e quadricular ela de 2 em 2 centímetros. E o terceiro e último passo vai ser copiar o conteúdo de cada quadradinho da referência para o seu papel. Então nós temos a folha quadriculada da mesma forma que a nossa referência e nós vamos simplesmente copiar o conteúdo de cada quadradinho. Por exemplo, aqui no quadradinho 1, 5, nós temos apenas o cantinho de uma folha. Então eu vou vir no 1, 5 e fazer o cantinho da folha. Enquanto no 1, 6 nós temos a continuação dela subindo até em cima. Vamos copiar isso para nossa referência. No 1, 7 nós temos ela subindo, descendo e vindo para baixo. Vamos tentar copiar a mesma forma. E assim por diante até você completar o desenho inteiro. E pronto, aqui está a nossa maçã, nas suas devidas proporções corretas, graças ao uso do grid. Agora que você sabe o básico, vamos complicar. Supondo que você tem uma referência pequena e quer fazer o desenho grande, você pode usar o grid para manter bem as proporções. E na verdade é uma coisa muito simples. Se você não estiver trabalhando com papel de tamanho padrão, você pode calcular essa proporção usando uma regra de 3 simples. Para resolver nossa conta de como passar nossa referência para uma parede, a gente vai precisar de 3 medidas. A primeira é a largura da referência. Medindo aqui, eu tenho uma referência com 18 centímetros de largura. A segunda medida que a gente vai precisar é a largura da parede. No nosso caso, é 5 metros ou 500 centímetros. E o terceiro que a gente vai precisar é o tamanho do quadradinho na referência. No caso, eu vou fazer de 1 em 1 centímetro. E o valor que a gente está procurando é o tamanho do quadradinho na parede. A gente vai aplicar esses valores numa regra de 3 simples. Ou seja, 18 centímetros da referência estão para os 500 centímetros da parede. Assim como 1 centímetro do quadradinho está para x. Realizando uma multiplicação cruzada, nós temos 1 vezes 500 igual a 18 vezes x.
1 vezes 500 é 500. O 18 eu vou passar para cá dividindo, igual a x. 500 dividido por 18. Sou de humanas. – 27,7. X igual a 27,7. Ou seja, na parede os quadradinhos vão ser de 27,7 centímetros por 27,7 centímetros. Aqui vão algumas proporções para tamanhos padrão de papel que talvez você vá usar algum dia. Para você passar um desenho do A4 para o A3, você vai fazer quadradinhos de 1 centímetro e de 1,4 centímetros. Do A4 para o A2, você vai fazer quadradinhos de 1 centímetro para quadradinhos de 2 centímetros. E do A4 para o A5, você vai fazer quadradinhos de 1 centímetro para quadradinhos de 0,7 centímetros. Então vamos colocar isso em prática. Então a gente resolveu o problema com a referência da maçã, que é uma referência simples, então vamos dificultar. Vou pegar aqui essa foto, que é o Mika, meu cantor favorito, recomendo se vocês gostam de ouvir músicas gays e felizes. Mas vamos lá, eu vou começar pegando essa referência e eu vou quadricular ela de 1 em 1 centímetro. Com a minha malha devidamente desenhada, eu vou numerar meus quadradinhos. 30. Por óbvio, aqui eu tenho muito mais quadradinhos do que eu tinha na referência da maçã. Isso porque eu tenho um desenho que tem muito mais detalhes do que uma maçã. Tem aqui um rosto, mãos, que são coisas muito mais complexas do que uma maçã, que é quase uma forma simples. Quanto mais detalhes você tiver, eu recomendo você usar mais quadradinhos. Porque se você fizesse aqui um quadrado maior, de por exemplo 3 em 3 centímetros, você teria toda uma área enorme do rosto dentro de um quadrado só. O que seria mais difícil você conseguir encaixar os elementos da forma certa em relação às bordas dos quadradinhos. Se você usar quadradinhos menores, você consegue dividir essa área em mais quadradinhos e você tem referências melhores das formas em relação às bordas dos quadradinhos. Então vamos pegar isso aqui e vamos partir para a nossa folha que a gente vai desenhar. A nossa referência está impressa numa folha tamanho A4, mas eu quero desenhar ela numa folha tamanho A3. Então eu vou usar aqui uma proporção que eu já passei para vocês. 1 centímetro na A4 vira 1,4 centímetros no A3. Então eu vou quadricular essa folha de 1,4 a 1,4 centímetros. Nossa malha aqui no papel A3 está pronta. Nós temos uma malha de 21 por 30, assim como aqui também nós temos 21 por 30. E agora a gente vai simplesmente passar esse desenho pro papel. Então vamos lá, né? Não tem muita explicação, é colocar a mão na massa. E é isso, eu tenho aqui a proporção básica do que vai ser meu desenho. Sempre tenho em mente que o grid não é infalível. Eu tenho consciência que nesse primeiro rascunho eu tenho muito erro de forma, muito erro de proporção. E é uma coisa que eu vou ir corrigindo no processo depois, quando esse desenho for pintado, coisa e tal. Por ele não ser infalível, suas primeiras tentativas geralmente não vão ser tão bem sucedidas. Se não der certo, não significa que você é ruim, que essa técnica não é pra você, etc, etc. Isso é normal. Com o tempo você vai conseguindo uma noção melhor
de proporção, de forma, essas coisas, e vai se tornando mais fácil esse processo. Então, é isso aqui, esse desenho vai ser pintado, finalizado, mas isso não tem nada a ver com o nosso tutorial. E é isso, espero que o tutorial tenha ajudado. Como sempre, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, e se vocês fizerem algo a partir do que vocês aprenderam nesse tutorial, vocês podem postar no Instagram e me marcar, @miagbr. É isso, um beijo e até semana que vem.